Olá, meus queridos alunos. Estou novamente para falar para vocês sobre o projeto de pesquisa. Eu sei que já comecei até a falar sobre o projeto de pesquisa na turma 301, mas hoje a gente vai falar de forma completa sobre como é que funciona, quais são as partes do projeto de pesquisa, quem sabe mais na frente vocês poderem desenvolverem. Relembrando, o que é um projeto de pesquisa? Para que vocês saibam como ele funciona, primeiramente a gente tem que saber o que é, né? Então, para Monta, Roth e para Engels, qualquer atividade humana pode ser vista como uma conjugação de ações organizadas em torno de um objetivo, que depende de uma série de passos a serem desenvolvidos, em uma ordem previsível envolvendo determinados objetos e pessoas. Então, um projeto de pesquisa nada mais é do que uma organização estrutural de como você vai desenvolver a sua pesquisa. Para você desenvolver essa pesquisa, ela tem que estar dizendo o que é, para que é, qual é a relevância, onde você quer chegar com essa pesquisa, né? Quais são as hipóteses que você tem a respeito desse objetivo, desses objetivos que você está levantando, né? Então, assim, nada mais é do que essa estrutura base para que se possa desenvolver a pesquisa de forma satisfatória. Bem, habitualmente o planejamento de uma pesquisa é chamado de um projeto. O projeto ele poderá variar em pesquisa de campo, que é a pesquisa onde o pesquisador ele irá coletar dados nas universidades ou na escola ou nos institutos, dependendo de qual seja o tema, né, de qual seja o objetivo onde ele quer chegar com a sua pesquisa. Laboratorial, esse pesquisador ou pesquisadora, ele terá que fazer experimentos, e aí pode ser com animais, podem ser com plantas, e aí também depende do tema da pesquisa, né, que você escolher. E bibliográfica. A bibliográfica vai compor na sua pesquisa basicamente podem ser jornais, podem ser revistas, podem ser livros, eles podem ser de papel, podem ser digitais. Bem, a estrutura do projeto de pesquisa terá que ter identificação ou dados do projeto, o título, a área de pesquisa, etc., e do seu autor, nome, instituição, etc., etc. Segundo, problemas, né, que a gente vai poder desenrolar um pouco mais na frente. Hipóteses empreendidas desse tema, perguntas norteadoras para que você consiga desenvolver. Terceiro, justificativa, né? Por que é relevante essa pesquisa no âmbito acadêmico. 4, objetivo geral e objetivo específico. E a gente também vai explicar um pouquinho mais sobre esses diferentes objetivos. A síntese da literatura relevante. Você tem que conhecer sobre esse tema e outros pesquisadores que estão falando sobre esse seu tema que foi escolhido, né? Como, por exemplo, vocês podem estar escolhendo falar sobre a literatura digital no Instituto de Matões. Então, nas turmas da 301, 302, 303, 304. Então, vocês têm que conhecer outros pesquisadores, né, as pesquisas de outros pesquisadores que estão pesquisando recentemente em teses, dissertações, em periódicos,
que falem, que versem sobre o tema que foi escolhido de vocês. Além disso, a metodologia que será desenvolvida, que são os recursos materiais e os procedimentos que vocês vão utilizar para desenvolvimento da pesquisa, terá que ter lá no projeto, e no projeto não terá os resultados, mas na pesquisa vocês já vão colocar os resultados e ou impactos esperados. Além disso, no projeto de pesquisa ele terá que constar um cronograma, que nada mais é do que o desenvolvimento de como você vai fichar livros, você vai pesquisar, você vai escrever ao longo dos meses, ao longo do ano ou dos anos que você terá para desenvolver a pesquisa. Bem, a identificação é o primeiro passo, né, de uma capa e uma contracapa no projeto de pesquisa. Então, terá que ter o título do projeto, a área da pesquisa, autor e orientador, equipe envolvida, se forem, né, mais alunos, né, mais orientandos, ou professores envolvidos, equipe envolvida no desenvolvimento deste projeto, quando houver. Instituição de realização, pode ser uma universidade, um instituto, uma escola. Período de execução, com as datas previstas para início e término, que ele já entra lá no cronograma. Local de realização, se for o caso. Então, depois disso, nós temos que pensar problemas, hipóteses e perguntas. Primeiramente, sobre problema. O que a gente tem sobre um problema de pesquisa? No texto, ele pode constar em folha separada o problema, na justificativa ou na página dos objetivos. E esse problema, geralmente, ela é a dificuldade teórico-prática vivida. A principal indagação, a dúvida original. Por exemplo, voltando lá ao exemplo que foi dado, vocês estão pesquisando mais sobre a literatura digital no uso dos alunos da 301 a 304. Então, qual foi a dificuldade, né, teórica e prática vivida então, de outras pesquisas que estão relacionadas a essa área? E daí vocês vão ter que criar um problema. Por exemplo, não sei, vamos pensar junto, pode ser que a maioria desses alunos, um problema de pesquisa seja que eles não têm internet, não tenham computadores na sua casa. Então, isso é um problema já que é uma literatura digital. Então, aqui pode ser uma hipótese elencada, né? Da falta de estrutura digital na casa desses alunos, né? Desses discentes. E hipóteses, né? Então, já que a gente já está falando sobre hipóteses, né? Então, um problema seria, será que esses alunos estão com vulnerabilidade e por isso não têm acesso a esses recursos digitais para o uso dessa literatura, né, para conhecer mais sobre essas literaturas? Esse seria um problema. Voltando para a hipótese, as hipóteses são explicações provisórias a serem testadas mediante os estudos ou dados teóricos e empíricos da pesquisa. Na pesquisa em ciências sociais, humanas, educação, etc., muitos pesquisadores questionam as hipóteses. Porque você pode desenvolver, nessa hipótese ela pode se confirmar ou não no desenvolvimento da pesquisa. E as perguntas norteadoras, elas podem substituir a problematização, aquele problema que a gente falou no slide anterior.
a ser colocado no projeto a partir do problema principal com perguntas secundárias, em relação ao problema principal. Então, algumas perguntas que elas serão obrigatoriamente respondidas durante o desenvolvimento da pesquisa. E a justificativa? Ela terá que ter no seu projeto. Então, por que eu devo pesquisar este assunto? Na justificativa, você tem que dar esse porquê. Vamos supor que vocês ainda continuam lá sobre a pesquisa dos alunos na era da literatura digital no Instituto Matões. Então, por que vocês querem pesquisar esse assunto? Tem que constar essa justificativa lá no projeto. E com base em fundamentação teórica. O que originou a ideia? Como você chegou a este objeto de estudo? Então, você tem que falar de outros pesquisadores, né? E dizer qual a fonte, né? Onde foi que você encontrou esses pesquisadores falando sobre esse assunto que levou você a pesquisá-lo nesse caso. Uma explicação dos motivos que justificam a pesquisa, a relação do tema ou problema com o contexto social ou com a comunidade, porque esse seu tema ele tem que ser relevante, importante no seu contexto social. É importante lá no Instituto, é importante na comunidade, na sua cidade. Então, você tem que falar dessa importância desse tema na sua comunidade, no seu contexto, né, de vivência. A relevância e contribuição social, técnica e profissional. Então, essa relevância técnica e profissional também é muito importante. O que ela vai te agregar, essa pesquisa? E a viabilidade de realização do trabalho. Esse trabalho ele é viável, né? Dá para ser realizado? As condições para concretizá-lo cientificamente, tecnicamente e cronologicamente, né? Ele é um trabalho bem específico que tem como ser desenvolvido no seu tempo, né, que você tem para desenvolver, para construir toda a sua pesquisa. Bem, e você vai também ter que elencar o objetivo geral e específico. Bem, o objetivo, para que são as ações investigativas no desenvolvimento da pesquisa? Esse é o objetivo. Mas vamos para afunilar. O objetivo geral. O que se pretende alcançar com a realização da pesquisa? Esse objetivo geral, geralmente, está lá na análise. Você vai dizer o que você pretendeu alcançar com a pesquisa. Quais os propósitos do estudo? O que você deseja chegar com esse estudo? E os objetivos específicos, que vão ser os passos, as ações ou aspectos que pretende identificar, estudar, compreender, explicar para alcançar o objetivo geral. Nada mais é do que como você vai chegar ao objetivo geral. Mas esses objetivos específicos são importantíssimos para que você consiga chegar ao desenvolvimento até o objetivo geral. A síntese da literatura relevante. Bem, são os estudos da corrente teórica, assuntos relacionados ao tema em estudo que darão suporte à pesquisa. Então, todos os teóricos que estão falando recentemente ou que falaram no passado, que tem pesquisadores falando recentemente sobre eles, é importante, principalmente se for em revistas indexadas, em periódicos, em teses, em dissertações. É a apresentação e análise dos estudos de autores e pesquisadores do que eles estão discorrendo ou discutindo sobre o assunto, a conceituação, demonstração ou explicação dos conteúdos. E são estes autores ou estudos que auxiliarão o pesquisador, no seu caso,
na análise e interpretação dos dados coletados e ou observados na pesquisa, até categorização e conclusões. Porque como você pode concluir algo? Baseado em outros teóricos, em outros pesquisadores que já pesquisaram assuntos, próximos ou mesmo sobre o assunto que você está pesquisando. E aí sim você vai ter como chegar a novas conclusões. E a metodologia, não menos importante, que é esse caminho que vai ser percorrido, o como fazer, como que fazer e a explicação de cada decisão tomada. A caracterização do estudo, se é um estudo bibliográfico, se é uma pesquisa de campo, se é um experimento. Então, essa metodologia ela tem que ser bem especificada para você conseguir traçar este caminho. Procedimento de análise, enfoque e ou abordagem dos dados. Pesquisa experimental, a técnica de análise, amostragem e variáveis, e etc, etc. A pesquisa de campo, que é a definição do universo, a definição da amostra, a escolha e caracterização dos sujeitos, a construção dos instrumentos de coleta de dados, e isto é dizer como serão coletados os dados. E a pesquisa bibliográfica, seleção das referências, informações, onde serão encontradas, que tipo, a metodologia de coleta e análise de informações, no caso, a análise dessas informações, como essas informações serão analisadas, Bem, e a pesquisa documental, o estudo de caso, etc, que caso, que fontes, que documentos. Bem, fazendo aqui uma distinção. A pesquisa bibliográfica é uma e a pesquisa documental é outra. Bem, os resultados e os impactos esperados. Os resultados podem estar de acordo com as hipóteses empreendidas ou não. Então, esses resultados, eles podem variar com a hipótese que você levantou lá no início. E está correto, por quê? Porque foram só hipóteses que você levantou ao início da sua pesquisa, no seu projeto de pesquisa. Elas devem estar em consonância com os objetivos elencados na pesquisa, com os objetivos específicos e o objetivo geral. E elas revelam os impactos gerados na comunidade acadêmica pelos dados obtidos, além do seu crescimento profissional e crescimento técnico e pessoal. No projeto de pesquisa, não há os resultados, como já foi falado anteriormente, pois serão encontrados apenas com o desenvolvimento da pesquisa. O cronograma, que são as etapas de realização, como também foi mencionado, planejamento de atividades, do pesquisador, da pesquisadora, os meses e anos que levaram para a feitura da pesquisa, ou que irão levar, nesse caso, para a feitura da pesquisa. O custo orçamentário da pesquisa, para ver a viabilidade, os recursos financeiros, materiais e humanos para a pesquisa, e as referências que devem constar ao final do seu projeto de pesquisa, obras, documentos ou quaisquer fontes consultadas e citadas no texto. Todas as fontes, elas devem ser referenciadas ao final desse projeto de pesquisa. Bem, e as nossas referências que foram utilizadas para a realização desses slides foram a metodologia da pesquisa do trabalho científico, de Jânio Jorge Vieira de Abreu, e produção textual na Universidade, da Desirê Mota Roth e a Graziela Rabuski Endiger. Gente, é só isso. Muito obrigada.